A Folha Dirigida recebe em seus estúdios o professor Paolo Giovanni. Ele é especialista em neurociência aplicada à concentração e à educação e atua há mais de 23 anos na área. O professor Paolo irá conversar conosco sobre um tema muito interessante para os concurseiros, a concentração. Obrigado, professor, por sua presença. Uma satisfação estar com vocês aqui da Folha Dirigida, é realmente uma felicidade. E vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o cérebro, sobre os hemisférios cerebrais, sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses 23 anos. Né? O que despertou no senhor esse interesse pelo estudo da concentração aplicado aos estudos? Bem, na verdade, esse trabalho começou há muitos anos atrás. Eu tenho 23 anos de atuação, mas pergunta ao professor, onde você aprendeu? Eu costumo responder, estou aprendendo com você aqui agora. É uma vida inteira realmente direcionada ao estudo desse tema. E o que é a concentração? Como que nós podemos defini-la? Bem, definir a concentração, note que acionar concentração é algo que nós podemos fazer voluntariamente. Não nos contaram isso, nos disseram até o contrário, que só podemos nos concentrar naquilo que gostamos, naquilo que é a área de interesse. E não é verdade. Podemos nos concentrar em qualquer coisa. No momento que nós aprendemos a como acionar de forma mais ampla áreas do cérebro ainda então pouco utilizadas, nos tornamos capazes de permanecer totalmente concentrado por horas. É interessante que não importa se o que nós estamos nos concentrando é algo que faz sentido ou não, algo interessante ou não. O candidato a concurso público, ele pode permanecer concentrado por horas, sem sentir o cansaço, sem sentir o peso do tempo, tendo um potencial maior, então, de assimilar, de compreender, de analisar, de transportar os conhecimentos de uma área para outra, se ele aprender a como acionar mais, por exemplo, o hemisfério direito cerebral. E é sobre isso que nós falamos no seminário que eu desenvolvo, no curso e nos seminários que eu desenvolvo. O objetivo é ensinar os participantes a como utilizar de forma mais ampla, então, os dois hemisférios cerebrais. Com isso, amplia-se a percepção, a concentração, a memorização, a capacidade de decisão, de ação, o que favorece, então, em todos os segmentos da vida. Isso na vida pessoal, profissional, estudantil, nos esportes, negócios, artes, na área empresarial, para o candidato a concursos públicos, todos os participantes passam a perceber e, de fato, relatar progressos significativos. O candidato a concurso, por exemplo, ele aprende, então, não só a se concentrar voluntariamente, mas ele desenvolve a habilidade de memorizar e de compreender, e de avaliar situações por todos os ângulos de visão possíveis. Ele desenvolve a capacidade de solucionar questões, não só no momento da prova, mas de solucionar questões no seu dia a dia. Ele desenvolve a habilidade de transpor, então, os obstáculos. Na jornada para aprovação no concurso público, todos nós, todos têm os seus obstáculos e a realidade de cada um é diferente. Então o candidato ele desenvolve a habilidade de focar com clareza os objetivos e de transpor os seus próprios obstáculos. Desenvolve a habilidade de tomar decisões, de se planejar e de entrar em ação de fato após as decisões tomadas. Então com isso, ele passa a estar muitos passos à frente de qualquer outro candidato. Qual que é a raiz da desconcentração? Note bem, se nós estamos com o hemisfério esquerdo do cérebro mais acionado, note que é normal que estejamos pensando em uma série de coisas ao mesmo tempo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério temporal, ele trabalha em função do tempo. Ele que nos ajuda a priorizar, nos ajuda a organizar até as horas do dia. E nós priorizamos que vamos estudar, por exemplo, de 8 até as 10 da noite. Só que se o hemisfério esquerdo cerebral continuar amplamente acionado, o que acontece? Ele continua exercendo o seu papel de tentar priorizar o tempo. E com isso, o que faz a pessoa? Ela começa a estudar e começa a pensar em uma série de coisas. Puxa vida. Eu, por exemplo, está lendo um texto. Puxa vida, eu tenho que falar com a minha filha, ela foi para a faculdade. Puxa, eu vou calcular mais ou menos o período do intervalo e vou ligar para ela. E continua a leitura. Projeto. Tenho que entregar o projeto à diretoria da empresa até sexta-feira, que é o prazo limite. Puxa vida, está em cima. Tem que organizar, então, tudo em relação a esse projeto. Continua a leitura. No final da página, a pessoa se pergunta, puxa, mas o que foi que eu li mesmo? Não é verdade? Então, note que é normal que isto ocorra se o hemisfério esquerdo do cérebro estiver mais na liderança da ação. Ele vai continuar exercendo o seu papel de otimizar o tempo. Ele já tinha utilizado um tempo para pensar no que faria com o tempo. Ele iria estudar de 8 até as 10 da noite.
Só que ao invés de fato estudar, ele continua pensando, puxa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E a sensação que ele tem é que assim ele está ganhando tempo. E por contrassenso, de fato, ele perde tempo. Então note que quando o aluno aprende a acionar mais o hemisfério direito cerebral, o mesmo aluno é capaz de voltar agora à leitura com concentração integral. De repente, todas as palavras se tornam de fato importantes. Todos os sentidos dados ao texto se tornam de fato importantes. Ele é capaz de avaliar por todos os ângulos de visão possíveis. É capaz de visualizar o que lê, de levantar questionamentos e permanece por horas, realmente sem sentir o cansaço e sem sentir o peso do tempo, com uma concentração imensa. Professor, a gente percebe que a capacidade de concentração varia muito de pessoa para pessoa. Enquanto existem pessoas que têm uma facilidade enorme, outras acabam de ler um texto e um segundo depois já nem se lembram do que acabaram de ler. Por que essa variedade é tão grande? Bem, vamos falar um pouquinho sobre os dois hemisférios cerebrais para que possamos compreender melhor o processo. Note que, na verdade, a pessoa que acredita que não tem concentração é porque ela está acionando mais o hemisfério esquerdo do cérebro. E com isso, ela entende que ela não tem concentração. Mas o poder de se concentrar é algo que todos nós temos, sem exceção, quando acionamos mais o hemisfério direito cerebral. Então, para que possamos compreender um pouquinho melhor os dois hemisférios, o hemisfério direito é um hemisfério que ele processa toda a realidade de forma ampla, ou seja, ele processa as informações de uma forma espacial, relativa, comparativa, intuitiva, criativa, artística. É um hemisfério que tem um potencial de concentração também maior, de visualização de soluções também maior. Esse seria, no caso, o hemisfério direito cerebral. Enquanto o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que trabalha em função do tempo, ao invés de processar toda a realidade, ele filtra a realidade, registra somente o básico e ignora completamente os detalhes. Isso com o objetivo de agilizar o processo de compreensão. Assim como uma ave necessita das duas asas para voar, certamente nós necessitamos dos dois hemisférios cerebrais, para que possamos decolar e ter sucessos em todas as áreas na vida. Então, quando o aluno aprende a trabalhar com os dois hemisférios em harmonia, ele desenvolve a habilidade de se concentrar por horas. Para que realmente possa saber mais sobre esse trabalho e informações, as pessoas podem entrar no site www.universidadedocerebro.com.br www.universidadedocerebro.com.br E o telefone aqui no Rio de Janeiro é 21 DDD e o telefone é 9359 2305.